Bom dia a todos. Vamos iniciar aqui a nossa aula de Geografia para essa semana, para a turma do segundo ano do ensino médio. Nessa aula, a gente vai ter a revisão para o simulado. Eu tinha passado para vocês uma atividade de revisão para o simulado, então agora eu vou fazer a correção dessa atividade através desse vídeo, tá bom? Então, se vocês tiverem feito a atividade e quiserem aproveitar e corrigir nos cadernos, podem ficar à vontade, tá bom? As questões estão no livro didático, as respostas, a partir da página 17 até a página 38. E queria aproveitar e pedir desculpas, porque pelo que eu percebi aqui, na digitação eu coloquei que as páginas iam da 17 a 19, mas na verdade essas respostas aí, essas páginas só iriam conter as respostas das três primeiras questões, né? Aliás, das duas primeiras e da questão número 5. Exatamente. Então as questões 3 e 4 só seriam encontradas em páginas lá mais para frente. Então, peço desculpas para aqueles que foram fazer a atividade e não encontraram essas respostas no livro, tiveram que pesquisar na internet. Mas que bom que vocês se esforçaram em fazer todas as questões, certo? Mas aqui a gente vai fazer a devida correção, usando o próprio livro didático, com todas essas páginas, de 17 até a número 38, certo? Então, feito o pedido de desculpa, vamos começar aqui a nossa correção, tá bom? O livro que nós estamos usando, vocês já sabem, vocês já têm em casa, inclusive, eu soube que todo mundo recebeu lá no começo do ano. Então, se vocês quiserem, podem acompanhar aqui na hora que a gente for corrigindo, eu vou dizendo as páginas onde vocês podem achar essas respostas. Bom, a primeira questão, ela pergunta com relação à Conferência de Berlim. O que foi essa Conferência de Berlim? Foi uma reunião que aconteceu entre as potências europeias, países muito importantes no cenário europeu, tá certo? E aí, essa reunião aconteceu entre 1884 e 1885, e aí eles tomaram algumas decisões importantes, né? Que trouxeram consequências para o continente africano, certo? Já respondendo à pergunta, né? Nessa conferência de Berlim, conforme aqui na página número 17, se vocês observarem aí, vai estar explicando exatamente isso. As potências industriais da Europa partilharam o continente africano entre elas. E na mesma época, também lá na Ásia, algumas áreas também foram ocupadas. Então, assim, os europeus, historicamente, eles sempre meio que se acharam um pouco superiores a outras culturas. Podemos afirmar isso porque, afinal de contas, eles chegavam em outros países com suas frotas, com seus navios, enfim, e colonizavam outros países, sem se importar muito com a cultura dos demais, matando pessoas, escravizando pessoas, né? Então, realmente, isso dá uma impressão de que eles se acham, ou se achavam, né, nesse momento, superiores aos outros, em outras partes do mundo. Se viam nesse direito de colonizar, de explorar outras partes do mundo, como a América foi, como a África foi, e aqui a Ásia também foi, tá bom? Então eles pegaram o território africano e fizeram como se fosse um bolo, né? Você faz aquele bolo saboroso, né? Aí você pega ele e divide em fatias para você e para outras pessoas, né, se alimentar. Então eles pegaram a África, fizeram como um bolo, repartiram em partes diferentes e disse: ó, isso aqui é para mim, isso aqui é para você, isso aqui é para mim, isso aqui é para você. Na página 17 tem um mapa que mostra como é que ficou a divisão no fim do século XIX entre essas potências. Se vocês observarem aí, vão ver
exatamente a divisão entre a França, a Grã-Bretanha, Portugal, Alemanha, Itália, Espanha, Bélgica, que são as potências europeias aí que pegaram fatias do território africano. Muito triste esse capítulo lá para os africanos, afinal de contas isso acabou trazendo um grande atraso para aquele continente, né? Até hoje eles colhem consequências muito tristes, né? Consequências que se refletem na pobreza mesmo, né? Por causa dessa colonização dos africanos nesse país. Muitos países africanos só conquistaram sua independência no século XX. Então veja como eles, em relação a outros países que conquistaram a independência lá no século XVIII, XIX, eles só conquistaram agora no século XX. Então ainda estão bem que engatinhando ainda no cenário internacional. O capitalismo tem se mostrado cruel com esses países. Lá existem vários problemas sociais, como desemprego, fome, própria violência. É um problema sério nesses países por causa da desigualdade social. É uma situação que foi causada inicialmente por causa da exploração dos europeus, impedindo o avanço daquelas sociedades africanas, né? Por causa da exploração daquele continente. Então, respondendo a questão número 1, foi isso que aconteceu. O continente africano foi repartido entre as potências europeias, tá bom? Opa! Calma, não se manifeste. Vamos para o número 2. Questão número 2 pergunta o seguinte: explique como surgiu o chamado capital financeiro. No 9º ano do ensino fundamental a gente aprende que o capitalismo tem fases, tá certo? O capitalismo tem 3 fases, de acordo com alguns geógrafos. Para alguns outros geógrafos são 4 fases. A primeira fase do capitalismo se chama capitalismo comercial. Quando os países europeus, como Portugal, Inglaterra, França, Países Baixos, se lançaram ao mar, né, por meio das grandes navegações e começaram a explorar as suas colônias, né, espalhadas pelo mundo, eles começaram a comercializar os produtos que eles retiravam das colônias. E assim eles enriqueciam, ganhavam cada vez mais acumulação de capital. Então esse capitalismo inicial aí marcou a primeira fase, chamado capitalismo comercial. Posteriormente, a gente vai ter a chegada do capitalismo industrial. O capitalismo industrial aconteceu exatamente com a chegada das fábricas. Onde foi? Qual foi o continente onde as fábricas surgiram? Continente europeu. Então foi na Europa onde as fábricas surgiram, primeiramente na Inglaterra, veio depois a França e assim foi se espalhando, Bélgica, enfim, outros países também foram contemplados. Estados Unidos, Japão e outros continentes receberam também essa industrialização e foi se espalhando para o mundo inteiro. Então a segunda fase é o capitalismo industrial, onde as fábricas vão tomando de conta, né, melhorando o processo de produção cada vez mais, acelerando a produção, melhorando a qualidade, padronizando, né, e tudo mais. Vocês já estudaram isso um pouco no 9º ano do ensino fundamental. A terceira fase é essa que está na questão aí, capitalismo financeiro, né, com a chegada do capital financeiro. Como é que foi que surgiu esse capital financeiro? Aí vocês podem observar na página 18. Nessa etapa do capitalismo, o capitalismo financeiro, né, os bancos assumiram um papel mais importante como financiadores da produção. Então, nós vamos ter esse cenário aqui. Tem a figura dos bancos. Que nesse momento do capitalismo vão ser muito importantes, tá certo? Continuando, muitos bancos, né, compraram indústrias para ampliar seus investimentos e ao mesmo tempo muitas indústrias incorporaram ou criaram bancos para lhes dar suporte financeiro.
Então aqui nós temos, além dos bancos, as indústrias, que são as fábricas. Olha só, então nós vamos ter aqui a união, né, dos bancos com as indústrias. O banco vai ter o capital bancário, tá certo? As indústrias vai ter o capital industrial. Então, como houve essa junção aí entre bancos e indústrias, uma com a outra, né? Bancos tendo indústrias, indústrias também ajudando aí os bancos, né? Ampliando seus investimentos, né? Criando bancos também. Dessa maneira, então, ficou difícil distinguir ou diferenciar o capital bancário do capital industrial. Então, dessa maneira, como a gente agora vai ter essa união, afinal de contas, não vai ter mais como separar esse capital, então vamos denominar apenas como capital financeiro. Tá certo? Tá aqui no finalzinho explicando, ó. Tornou-se cada vez mais difícil distinguir o capital industrial do capital bancário. Uma melhor denominação passou a ser, então, capital financeiro. Então é muito comum a gente ter essa união aí entre bancos e indústrias. Pode surgir primeiro o banco e depois a indústria, e vice-versa também. Pode surgir primeiro a indústria e depois haver a compra de um banco por parte dessa indústria. Certo? Então, para muitos geógrafos, nós estamos vivendo essa fase do capitalismo. A fase do capitalismo financeiro, que seria a terceira fase do capitalismo. Para outros geógrafos, a partir ali do final dos anos 80, para início dos anos 90, a gente já estaria em uma quarta fase chamada do capitalismo informacional, certo? Caracterizada pela presença da informática, da presença da internet, melhorando ainda mais o lucro dos grandes capitalistas. Hoje você vê, por exemplo, coisa que você não via há 40 anos atrás, lojas onde você pode fazer compras pela internet, tá certo? Você tem ali Mercado Livre, você tem os sites para compras em países diferentes, como na China, por exemplo. Você pode comprar produtos da China, tá certo? E aí você recebe na sua casa mesmo, né? As entregas chegam. Sem você precisar nem sair de casa, você consegue fazer compras pela internet. Então seria aí uma fase do capitalismo, uma quarta fase para alguns geógrafos, o capitalismo informacional. As empresas fazendo propagandas, usando informação aí pela própria internet, certo? Mas assim, para muitos livros didáticos, para muitos geógrafos, né, a gente só tem três fases mesmo: comercial, industrial e financeiro. Essa quarta seria apenas uma característica do financeiro. Então seriam só três fases mesmo. Tá bom? Para fins de prova de Enem, normalmente o mais aceito é que só existem essas três fases, tá? Na maior parte dos livros didáticos, só existem essas fases mesmo, as três. Tá bom? Então assim, nós respondemos essa questão aí, a questão número 2. Explique como surgiu o capital financeiro. A partir da união entre bancos e indústrias, que a gente vai ter aí o surgimento do capital financeiro. Bom, porque o capital bancário e o capital industrial ficou difícil distinguir. Afinal, as duas se uniram, né? Os bancos e as indústrias se uniram. As duas instituições aí, né? Vamos continuar então a partir da próxima questão, certo? Terceira questão. Explique por que podemos afirmar que existe um sistema mundo. Agora a gente vai dar um pulo para a página número 30 e... Deixa eu só ver aqui... 33. Página 33, certo? Então,
Aqui na página 33 vai mostrar como é que surgiu esse sistema mundo, tá certo? O sistema capitalista, no capitalismo comercial, começou na Europa, capitalismo industrial também na Europa, certo? E foi se espalhando pelo mundo. Hoje, vamos dizer assim, que até países menos desenvolvidos têm indústria, são industrializados. O Brasil tem a sua indústria, né? Entre outros, México e assim por diante. São países industrializados, se industrializaram em um outro momento, diferente dos países desenvolvidos, que vieram primeiro. Então o capitalismo ele é assim, ele começa num canto e se espalha. As fases do capitalismo, elas também começaram em uma parte, foram se espalhando para abranger o mundo inteiro, certo? Aqui na página 33 tem, falando sobre o sistema mundo, fala o seguinte. Começaram os processos de integração e de independência planetária. Isso a partir do período das grandes navegações. Aí o que aconteceu? Ao surgir o atual período informacional, o capitalismo integrou países e regiões do planeta em um sistema único, formando o chamado Sistema Mundo. Olha aí. Então, há uma diferença aí, de acordo com a época, né? Uma diferença aí entre a integração dos países ou das regiões do mundo. Antes das grandes navegações, o pessoal aqui da América nem sabia o que era a Europa, não sabia nem o que era um europeu. Como era a Europa, a cultura dos europeus, a vida deles, o modo de viver dos europeus, não sabia nem da existência deles. Por outro lado, os europeus também não sabiam nem que existia a América. Isso foi descoberto bem depois, né? Bem depois, ali por volta do século XV, né? Quando os europeus começaram a criar coragem, né? E se lançaram ao mar para poder ir às Índias, né? Fazer os seus comércios e assim por diante. Por meio de rotas comerciais, né? Envolvendo navegações, grandes navegações. Então não se tinha uma ideia de como funcionava o mundo fora ali daquela região onde eles viviam. Então, por exemplo, aqui nós tínhamos os maias, incas, astecas, os tupis aqui no Brasil. Essas sociedades não tinham uma ideia de que existia outras sociedades espalhadas mundo afora. Eles só sabiam daquele mundo deles mesmos, daquela região onde eles viviam. Mas a partir da chegada dos europeus, aí a gente tem o quê? O início de uma mudança, de uma integração aí, mas a nível mundial mesmo. A integração aí dos europeus com os americanos veio acontecer. Já havia ali uma integração entre os europeus e os africanos também, né? Afinal são mais próximos geograficamente. Eles chegaram primeiro na África, né? Aí os negros vieram para cá, para o Brasil, então foi começando a iniciar ali um processo de unidade ali, uma integração a nível mundial, certo? Infelizmente, há muitos aspectos negativos nessa integração aí de início. Houve muita escravidão, muita morte, genocídios aconteceram, né? Aqui no Brasil aconteceu a morte de muita gente também, tá certo? Mas, enfim, a gente hoje nós temos, desculpa a expressão errada aí, nós temos aí uma cultura muito rica, né, no Brasil, até por causa disso, né? Muitas pessoas de fora vieram e trouxeram elementos culturais que hoje a gente apropriou para a nossa cultura. Por exemplo, os europeus trouxeram elementos que hoje a gente possui na nossa cultura, né? O idioma que nós falamos, o português, é um elemento que os europeus trouxeram, que está aí até hoje. Falamos o português. Os africanos trouxeram elementos como, por exemplo, na culinária. A gente tem elementos africanos. A religião africana, muitas pessoas aqui
seguem a religião africana, a dança, a luta na capoeira, né? São elementos africanos. Aí vieram depois os outros imigrantes italianos, vieram alemães, vieram judeus, japoneses. Aí todos eles deram a sua parcela de contribuição para tornar o Brasil um país bem, culturalmente falando, bem rico, um caldeirão multicultural. Então isso quer dizer, pessoal, que existe um sistema mundo, onde nós observamos diferentes partes do planeta, diferentes países e regiões do planeta em um único sistema. Tá certo? Hoje você consegue assistir vídeos educativos de canais do YouTube, por exemplo, que não são nem brasileiros, são de outros países. Você consegue acessar livros de autores que não são brasileiros, consegue entrar em universidades de outros países, ganhar bolsa de estudo para fazer estudo em outros países. Dá para você fazer intercâmbio para aprender um novo idioma em outro país. Você vai e volta. Você pode trabalhar em outro país, morar em outro país, mandar dinheiro para sua família no seu país de origem. Enfim, é uma mudança muito grande. Antes você não sabia nem que existia outro país. Hoje você pode fazer tudo isso. Então hoje nós temos um sistema mundo, um sistema integrado aí, que foi surgindo e está aí para nós. Esse sistema, nós temos essa realidade aí. Tá bom? Hoje o céu é o limite, né? Que nem diz o ditado. Muitas pessoas têm como um sonho, um alvo de vida, um desejo, né? De conhecer o mundo. É uma meta para muita gente. Conhecer o máximo de países do mundo inteiro. Coisa que hoje é possível, né? Quem tem dinheiro consegue. Tá certo? Continuando, então vamos para a próxima questão. Número 4. Questão número 4, falando sobre as transnacionais ou multinacionais. Sobre as empresas transnacionais, por que os governos dos seus países sede ajudam as mesmas? Primeiro a gente tem que entender o que são transnacionais. Então vamos voltar aqui o livro para a página. Deixa eu ver aqui. Na verdade, a gente vai para a página número 38. Então nós vamos dar uma adiantada, né? Não atrasar, não voltar. Da 33 a gente pula para 38. Aí vai ter um tópicozinho, um tópico chamado a expansão das transnacionais. As transnacionais são empresas que atuam em diferentes países. Elas têm um país sede, que é onde ela nasceu, onde ela começou, e ela vai se expandindo de tal forma que ela vai ter filiais em outros países, em um ou mais de um país, certo? A gente já estudou sobre isso, já, né, mesmo na pandemia a gente já falou sobre isso, como é uma revisão, então nós estamos revendo aqui agora. Existem vários tipos de transnacionais, algumas que trabalham, por exemplo, no setor alimentício. A McDonald's trabalha aí com fast food, comida rápida, aquela que é instantânea praticamente. Você tem hambúrgueres, batata frita, refrigerante, pizza, enfim, outros vários tipos de comida, né? Não são muito saudáveis, mas são deliciosos, né? O que mais? Tem montadoras de automóveis, fábricas de automóveis. A Volkswagen, Fiat, tem também a BMW, Toyota, Honda. Então são exemplos de empresas que nasceram em um país e foram se expandindo para outros países, certo? Essas empresas são muito ricas
tem um capital extremamente grande, um lucro extremamente alto também, tá certo? Então, elas têm uma estratégia de atuação que lhes permite cada vez mais ampliar os seus investimentos, crescer, aumentar o número de funcionários, aumentar o número de instalações em países diferentes. Olha, onde eles acham que tem potencial para, onde tem mercado consumidor, eles vão lá e colocam uma filial, certo? Vão lá e colocam uma filial. Por exemplo, esse daqui, supermercado, né? Supermercado, né? Hipermercado, certo? Já ouviram falar do Carrefour? Não tem aqui na nossa região, que a gente mora em uma cidade pequena. Vocês moram em Acari, eu moro em Caicó. São cidades pequenas, relativamente pequenas em relação a São Paulo, Natal, Rio de Janeiro. Lugares onde você vai encontrar, né? O Carrefour não é uma empresa brasileira. É uma empresa francesa, certo? Uma multinacional grande, muito rica. Nasceu na França e foi se expandindo para outros países. Será que ela iria lucrar se ela resolvesse instalar uma filial numa cidadezinha pequena, tipo assim, Cruzeta, uma cidade assim, tipo Jardim do Seridó, botar um supermercado, um hipermercado gigantesco numa cidade como essa? Será que eles iam ter um retorno, um lucro significativo? Não, não iria valer a pena, certo? Então eles só colocam uma filial em uma área, em um país, em uma cidade, onde eles sabem que vai ter lucro, vai ter renda para conseguir aumentar cada vez mais o seu capital, tá bom? Então movimenta uma grande quantidade de dinheiro. Essas empresas aí são gigantescas. O sistema capitalista tem uma função muito importante. Algumas empresas multinacionais são tão ricas que recebem o equivalente anualmente até mais do que alguns países têm de PIB, Produto Interno Bruto. Alguns países mais pobres, né, não têm em PIB a quantidade de dinheiro que algumas dessas empresas possuem, certo? Dentro de um período de um ano. Então veja como elas, dentro do capitalismo, são uma parte importante, significativa. Então, essas transnacionais recebem ajuda do sistema dos países sede. Mas por quê? Aí na página 38 fala o seguinte, ó. As transnacionais ou multinacionais são empresas que desenvolvem uma estratégia de atuação internacional a partir de seu país sede. O governo do país de origem dessas empresas, em geral, lhes dá suporte econômico e político na concorrência internacional. Então tem a parte econômica, tem a parte política. Porque, embora grande parte das operações se dê fora do país sede, as decisões estratégicas e o controle acionário e mesmo a maior parte dos gastos em P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, permanecem no território onde está a sua base. Olha aí, então o país ele se beneficia, o país sede se beneficia por causa dessas transnacionais. Além disso, a maior parte dos lucros obtidos pelas filiais do exterior é enviada ao país sede, contribuindo para seu enriquecimento. Então vamos analisar aqui parte por parte, certo? Então aqui fala que há um suporte econômico e um suporte político também, certo? Então, com relação à economia, a parte econômica, com relação aos impostos, todo mundo tem que pagar imposto. Todos nós temos que pagar impostos e as empresas pagam impostos também, tá certo? Para elas funcionarem, elas têm que pagar impostos. Como é que um governo poderia favorecer uma transnacional? Diminuindo os impostos que essas transnacionais precisam pagar dentro do país de origem. Então seria uma forma de favorecer essas empresas transnacionais, tá certo? Gastos em P&D, pesquisa e desenvolvimento. Então
Quando a empresa ela quer crescer mais, quer ampliar os seus lucros, ela gasta para poder melhorar algumas tecnologias, fazer alguns aprimoramentos nos seus sistemas de compra, de venda, enfim. E isso acaba beneficiando, porque melhora a tecnologia, dá reconhecimento, dá status, né, para a empresa e para o país da empresa também. Para os responsáveis por essas pesquisas do país, sede, né, e assim por diante. E o lucro, né? O lucro obtido, boa parte vai para o país sede. Então, o dinheiro que eles arrecadam das compras nessas filiais que ficam em outros países, boa parte vai para o país de origem. Então há um retorno muito significativo, vale a pena para o governo fazer esse investimento. Vale a pena para o governo fazer esse investimento, certo? Vou citar aqui um exemplo aqui do Brasil, certo? Eu falei agora há pouco da Honda. A Honda é uma empresa multinacional muito conhecida. Ela é japonesa, certo? A Honda é uma empresa japonesa que está presente lá no Japão, está presente em vários países do mundo, incluindo aqui no Brasil. Eu fui vendedor de motos por um tempo, e aí depois que eu saí lá dessa empresa, eu percebi como é que ela funciona um pouco melhor. A Honda, ela investe bastante na questão da pesquisa e desenvolvimento para melhorar as suas motos, os seus carros, né? Cada vez mais, para torná-los mais econômicos, mais competitivos no mercado, também com relação ao design, à aerodinâmica, certo? Os carros e as motos também precisam ser econômicos, gastar menos combustível, isso para agradar mais os compradores, né? A moto Honda é conhecida por ser uma moto assim econômica. Mas por que eles conseguem isso? Por causa da pesquisa e desenvolvimento dos japoneses. Então ela se torna muito competitiva no mercado aí internacional, contra outras montadoras também, certo? A aerodinâmica ali para poder diminuir a resistência com o vento, porque quanto mais resistência você tem na hora que você está dirigindo o seu veículo, quanto mais resistência você tem do vento, mais você vai ter que gastar gasolina, mais você vai gastar combustível. Quanto menos resistência, quanto melhor a aerodinâmica, menos combustível você gasta, menos você vai forçar o seu motor, certo? Tudo isso é o P&D, a pesquisa e desenvolvimento, para melhoramento desses produtos por parte dos pesquisadores, tá bom? Aqui no Brasil nós temos fábrica da Honda. Aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a fábrica lá no Polo Industrial, lá de Manaus, certo? Lá em Manaus nós temos um polo industrial muito grande. Vai ter vários tipos de fábricas lá, incluindo a fábrica da Honda. Então as motos que a gente tem aqui no Brasil, boa parte delas vem lá do polo industrial de Manaus. Tá certo? Mas o lucro das motos que são vendidas aqui no Brasil, que a grande maioria são Honda, competindo ali com a Yamaha, né? Mas a grande maioria é da Honda. Tem até uma facilidade maior de você revender a moto Honda por causa disso, porque já é uma marca muito conhecida aqui no nosso país. O lucro da Honda fica aqui no Brasil? Não, pessoal, o lucro da Honda, boa parte dele volta lá para o Japão, que é onde tem a sede da empresa. Então é assim que funciona a transnacional. Na pesquisa e o desenvolvimento é feita ali no país sede, incentivando o desenvolvimento daquele país nesse sentido. O lucro volta para o país sede também. Então tudo isso faz com que o governo se sinta no dever também, né,
para incentivar aquela empresa transnacional, facilitar para aquela empresa transnacional, tá certo? Dando suporte econômico, dando suporte político também. Então, se uma empresa transnacional é muito grande, muito importante, e fere ali algum direito trabalhista que foi estabelecido pelo governo, será que o governo vai ser muito duro com essa empresa transnacional? Porque está pagando um salário um pouco mais baixo do que o que deveria, por exemplo, ou fazendo as pessoas trabalharem mais do que o que deveriam. Será que o governo vai ser muito duro com essa empresa transnacional? Se ela está garantindo para o país isso daqui? Então, às vezes, até politicamente, essas empresas são favorecidas pelos governos dos países dos quais elas se originaram, né? Nos quais elas se originaram. Tá bom? Eu citei aqui o exemplo da Honda, mas existem vários outros exemplos aqui de transnacionais. Tá bom? Nestlé, enfim, a própria Disney, né? Uma empresa que está presente também em vários países aí. Eu já ouvi falar muito da Disney com relação ao modo como ela trata os funcionários. Quem já saiu de lá reclama bastante, que é uma certa exploração, né? Em alguns quesitos, né? Mas eu não vou entrar nesse assunto não. Vocês podem pesquisar depois, quando tiverem o tempo, se quiserem também. Então essa questão número 4, acho que já deu pra gente responder bem, né? Vamos para a última e quinta questão. A pergunta é a seguinte: explique onde foi implementado e como funcionou o New Deal. New Deal, que é uma expressão em inglês, né? Vou colocar aqui. New Deal. Traduzindo para o português, New Deal é um pouquinho claro a caneta, mas acho que dá para ver. New Deal significa novo acordo, tá certo? Traduzindo do inglês, significa novo acordo. Mas por que esse New Deal foi necessário? Onde ele foi implementado? Como funcionou, né? Então tem todo um contexto histórico que a gente tem que entender para explicar o que foi o New Deal. Em história vocês também estudam isso, né? Voltando aqui o livro, agora na página 19, certo? Aí a gente vai ter que voltar um pouco no tempo para falar um pouco do cenário dos Estados Unidos, principalmente aí no século XX, tá certo? É o seguinte, existiu nos Estados Unidos um problema na economia ali na década de 20. 1929 estourou lá uma crise econômica muito séria, ficou marcada como sendo a pior crise do século XX lá nos Estados Unidos, crise econômica, certo? Aqui na página 19 vem dizendo, o comércio internacional e a produção industrial sofreram quedas significativas, certo? Nós sabemos que após a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já eram, né, a principal potência mundial, economicamente, né, militarmente falando. Os Estados Unidos aí após a Primeira Guerra já era uma potência mundial. Então exercia muita influência no cenário internacional, bastante influência. Então muita gente tinha comércio com os Estados Unidos, muitos países, quando falo gente, me referindo a países, né? Muitos países mantinham comércio com os Estados Unidos. Às vezes até eram dependentes da economia americana. Então, quando eles entraram nessa crise econômica, vários outros países sofreram também consequências, bem ruins, inclusive. A gente vai falar daqui a pouco. Então, vou fazer uma comparação aqui com um dominó. Um dominó, se você pega ele e enfileira ele assim, peça por peça, um do lado do outro, e você derruba o primeiro, o que acontece com os outros?
todos vão cair em seguida, na sequência. Então os Estados Unidos é como se fosse essa primeira pecinha do dominó, que ele caiu, né? Por causa da crise de 29. O que aconteceu com os outros países? Sofreram consequências também, caíram também. Tiveram uma economia muito abalada por causa disso, muitas perdas significativas, né? Que fala que houve uma elevação do desemprego no mundo inteiro, certo? Quando as empresas elas começam a perder dinheiro por algum motivo, quando surge uma crise financeira em um país e as empresas começam a perder dinheiro por causa dessa crise, o poder de compra das pessoas é reduzido, né? E as empresas começam a pagar por isso. Como é que elas podem cortar gastos? Como é que elas podem diminuir o dinheiro que elas estão gastando? Uma das maneiras é botando o pessoal para fora, despejando os funcionários, demitindo os funcionários. Então, muitas pessoas que tinham seu trabalho, né, nas fábricas, nas indústrias, nas empresas, perderam seu emprego por causa da crise, que se manteve aí por anos à frente. O fundo do poço foi 1932. Então, olha, 29, 30, 31, 32 ainda estava tendo as consequências. Então, lá nos Estados Unidos e em outros países que também dependiam dos americanos, não é muita coisa, né? A crise estava trazendo muitas consequências ruins. Os países estavam passando dificuldade mesmo. Então surgiu um presidente americano, que tem até a foto dele aqui na própria página 19, tá certo? O nome dele era Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt, com a sua equipe, né? Eles fizeram a implementação do chamado New Deal, ou Novo Acordo em inglês. Ele fez isso em 1933. No que consiste o New Deal, ou o Novo Acordo? O que ele pôs em prática, né, nesse New Deal? Esse New Deal consistia em o Estado intervir de uma maneira mais direta na economia, tá certo? Iria controlar, pegar as rédeas da economia lá dos Estados Unidos, tá certo? Por quê? Para evitar que surgisse uma outra crise econômica como essa, né? Que aconteceu em 1929. O governo controlando mais a economia, tem esse poder na mão, segurando na mão a economia do país, evita que venha a acontecer grandes crises financeiras. O plano foi implementado em 1933 e se estendeu até 1939. E aqui vem mostrando o que aconteceu com esse plano. O New Deal foi fundamental para a recuperação da economia norte-americana e, posteriormente, do restante do mundo. Então veja como uma política pública pode ser importante para a economia de um país, né? Quando você deixa a economia assim funcionar de maneira liberal, bem solta, né? Pode acontecer uma crise, né? De uma hora para outra. E já aconteceu várias vezes, né? Mas quando o Estado tomou de conta aqui da economia, a situação melhorou. Tem um gráfico na página número 19 que mostra um pouco sobre o que aconteceu no mundo. Inclusive, uma das atividades que eu passei para vocês, eu pedi para vocês fazerem a leitura desse gráfico aqui. O gráfico tem o título Mundo, Flutuações das Atividades Econômicas, de 1921 a 1940. Então pega aí um período antes da crise de 29 e um período depois da crise de 29. O comportamento do gráfico é o seguinte, vai ter três coisas sendo analisadas aqui, três variáveis, né? O valor do comércio internacional, está em roxo aí, pelo que vocês podem observar aqui, certo? Vou tentar mostrar mais de perto. Essa linhazinha roxa aqui vai ser o valor do comércio internacional. A cor de rosa
vai ser o índice de produção industrial no mundo, e a laranja, a porcentagem de desemprego no mundo, certo? Então, se você observar aqui, ó, nós vamos ter do lado esquerdo o dado com relação ao comércio internacional em bilhões de dólares, e aqui embaixo a gente vai ter a passagem dos anos, de 21 até 1940, tá certo? Então o gráfico ele vinha, ó, tendo uma subida, subiu até 1928 aqui no valor do comércio internacional. Chegando no ano de 1929, olha a queda. Muito grande a queda do valor do comércio internacional. 1932, ó, o gráfico estava lá embaixo. Quando nós vamos chegando aqui, ó, 34, já um pouco depois do New Deal, aí o gráfico começa a crescer. 36, 38, chegou um pouco alto. Caiu um pouco aqui por volta de 1940. Mas você observa que houve uma subida após a implementação do New Deal. O índice de produção industrial no mundo. Houve um período aqui de subida antes da crise de 1929. Com a crise, houve uma queda significativa na produção industrial. E com a implementação do New Deal lá nos Estados Unidos, a situação melhorou e foi subindo cada vez mais. Até aqui na chegada de 1938, quando tem uma pequena queda, né? E a questão do desemprego no mundo. O desemprego, a partir de 1929, olha a subida que deu. Laranja aqui, ó. Com a chegada do New Deal em 1933, aí foi caindo, ó. Sofreu uma pequena subida aí após 1937, mais ou menos, né? Mas de modo geral, ele sofreu queda após o New Deal, e após a 1929, com a crise, ela sofreu uma subida. Tá bom? Então, Franklin Roosevelt foi um presidente importante para a recuperação da economia lá dos Estados Unidos da América. Tá certo? E complementando essa história da intervenção do Estado na economia, existe um conceito muito interessante que é o conceito do keynesianismo. O keynesianismo é baseado nas ideias de Keynes, certo? A política de intervenção estatal em uma economia oligopolizada ficou conhecida como keynesianismo, em homenagem ao economista John Keynes. Esse período representou uma contraposição ao liberalismo clássico, isso aqui falando de economia, né? Que até então permanecia como ideologia capitalista dominante. Keynes sistematizou essa política econômica em sua obra principal, A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Então, são opostos, né? São coisas opostas. A intervenção estatal na economia e o liberalismo, né? A intervenção estatal foi necessária porque o liberalismo econômico permitiu o surgimento aí da crise financeira lá de 1929. Tá bom? Então, a questão número 5 queria saber o seguinte: explique onde foi implementado e como funcionou o New Deal. Onde foi? Estados Unidos da América. E de 1933 até 1939 foi um plano do governo para recuperar a economia que estava muito abalada lá dos Estados Unidos. E ela funcionou. Ela funcionou, melhorou a produção internacional, melhorou a indústria, diminuiu o desemprego que estava muito alto lá nos Estados Unidos e em várias partes do mundo também, tá certo? Então, a explicação, a aula de hoje era basicamente isso, certo, pessoal? Caso surjam dúvidas, caso vocês tenham dúvidas, vocês podem fazer o seguinte: vocês mandam ou para mim pelo WhatsApp mesmo, pelo grupo ou no privado, enfim, de maneira que vocês acharem mais interessante fazer, ou lá no Google Sala de Aula eu vou disponibilizar o link dessa explicação lá. Podem também adicionar comentário lá perguntando que eu posso responder. E aqui também no YouTube tem a opção de fazer comentários, então embaixo do vídeo vocês podem digitar lá que aparece uma notificação para mim, aí eu posso responder depois, tá bom? Muito bem, então eu desejo que vocês fiquem bem esses dias aí, tomem cuidado, evitem sair se for uma coisa desnecessária, né? Fiquem em casa de preferência,
para evitar de se contaminar, né, com o coronavírus. Se ocupem em fazer alguma coisa que enriqueça vocês, né, do ponto de vista educacional, estudem, leiam. Na internet tem vários cursos que são grátis que vocês podem fazer. Cursos de línguas, cursos de áreas específicas, de geografia mesmo, né? Se quiserem depois eu posso até passar para vocês alguns links. Façam algum exercício em casa mesmo, façam alguma coisa para se ocupar, que o tempo passando mais rápido e a gente vai passar por esse momento também mais inteiro, né? E não com tantas sequelas emocionais, né? Que nem algumas pessoas já até desenvolveram, infelizmente. Muito obrigado então, até a próxima. Tenham um bom dia. Semana que vem a gente se fala novamente. Tchau.